Nesta terça-feira, o presidente Lula se reuniu com ministros para falar sobre a deportação de cidadãos brasileiros pelos Estados Unidos. O governo também analisa formas de financiar o acolhimento de imigrantes no Brasil depois da suspensão de repasses dos Estados Unidos para a Organização Internacional para as Migrações. O repórter Afonso Marangoni está em Brasília e tem mais detalhes dessa reunião. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Uma reunião que acabou de terminar e tem muitas informações para a gente passar aqui. Em primeiro lugar, o presidente Lula deve participar na quinta-feira de uma reunião chamada Às Pressas da CELAC, que reúne países latino-americanos, da América do Sul e caribenhos, justamente falando sobre essa questão envolvendo a deportação, de cidadãos que são latino-americanos e que estavam em território dos Estados Unidos. Portanto, o presidente Lula deve participar, mas de forma remota, já que a CELAC, essa reunião será fora aqui do Brasil, será em Honduras. Uma outra questão muito importante em relação a isso é que essa reunião aqui com o presidente Lula rendeu alguns frutos, alguns encaminhamentos. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, disse que o presidente deu sinal verde para se estudar a criação de um centro de acolhimento no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. E esse centro de acolhimento vai ser criado, segundo a ministra, justamente porque tem previsão de muitos outros voos dos Estados Unidos com deportados. Então, essa é uma informação que a ministra também disse, e disse que o governo tem uma preocupação ampla com essas pessoas que estão vindo, inclusive com a colocação deles em postos de trabalho, e que por isso o Ministério dos Direitos Humanos tem conversado, inclusive, com empresas, governos locais, para que também tenha esse tipo de encaminhamento. Vamos acompanhar um trechinho do que falou agora há pouco a ministra Macaé Evaristo. Do ponto de vista do Ministério dos Direitos Humanos, conversamos com o presidente e fomos autorizados a iniciar as tratativas para estabelecer em Confins um posto de acolhimento humanitário, tendo em vista que poderemos ter mais voos previstos. Toda a nossa expectativa, gente, é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura, que me parece que foi a coisa mais prejudicial no processo desse voo. E no Brasil nós estaremos, assim como a gente recebe bem imigrantes, refugiados, mais ainda nós temos que ter um esforço para receber os brasileiros que estão sendo repatriados. Pois é, em relação à questão da repatriação dos brasileiros, o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, chamou o encarregado de negócios dos Estados Unidos para uma conversa ontem, e isso na diplomacia é um gesto importante, mostrando que o governo brasileiro não está nem um pouco contente como os cidadãos foram tratados neste processo de deportação. Olha, o ministro Mauro Vieira também falou de uma outra preocupação, que é a fim de verbas dos Estados Unidos, pelo menos por 90 dias, para financiar a Organização Internacional para as Migrações, que tem um braço em Roraima e ajuda justamente nesse processo da Operação Acolhida. O ministro disse que os esforços do governo vão ser para que a Operação Acolhida continue, embora a gente já tenha relatos, por exemplo, da Caritas, que é ligada à CNBB, que suspendeu as atividades em Roraima para aguardar estes desdobramentos. O ministro Mauro Vieira disse que o governo brasileiro está atento em relação também a esta questão para não faltar recursos em Roraima. Só para fechar, vai ter um grupo de trabalho para discutir a questão dos brasileiros que estão vindo dos Estados Unidos, e em relação a Roraima também o governo espera dos ministérios o aporte que é necessário para que a operação continue acontecendo. Vamos acompanhar o que disse o ministro. O governo está examinando, está estudando alternativas para suprir os recursos que vão ser subtraídos de várias organizações, como a OIM, Organização Internacional de Migração. O governo está fazendo um esforço, mas é uma coisa que acabou de acontecer, portanto estamos vendo ainda como fazer para suprir o necessário para que continue a haver o atendimento adequado.